Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou te contar o jogador que vai ganhar mais oportunidades do técnico Mano Menezes e que vem sendo muito elogiado nos bastidores. Por que ele não estava jogando até agora? Onde ele está rendendo mais? O projeto do Inter a longo prazo com esse jogador. A gente também fala de duas situações de departamento médico, a preocupação com Charles Arangues e Gabriel. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre os dois comigo na concentração colorada aqui em Curitiba. Eu quero trazer as duas respostas e o veto que teve por parte do departamento médico do Inter ao nome de Charles Arangues. Mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro canal, e claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eu tô apostando em vitória do Grêmio hoje lá em Porto Alegre na Arena contra o América, vitória do Grêmio mais de 1,5 em gols, e tô apostando em chance dupla, empate ou vitória do Inter e mais de 1,5 também contra o Curitiba hoje aqui na gelada, no gelado, aliás, Couto Pereira aqui no Paraná. Eu vou estar lá para contar tudo pela Rádio Bandeirantes e também trazendo conteúdo para vocês aqui no canal. Assim como quero trazer conteúdo e falar de duas situações de departamento médico. Além de Maurício, que se recupera de uma luxação no ombro direito, o Inter tem mais dois jogadores hoje cedidos ao departamento médico e que preocupam mais o torcedor, é verdade. São eles: o volante Gabriel, que desde o dia 1º de outubro não entra em campo, quando teve aquela lesão no joelho direito naquela vitória por 1-0 contra o Santos, 1º de outubro de 2022, depois disso passou por um procedimento no joelho direito, e o Charles Arangues, que não joga desde 15 de outubro de 2022, uma vitória por 5-1 do Bayer Leverkusen lá na Alemanha, na Bundesliga, em cima do Eintracht Frankfurt, quando ele teve a lesão na panturrilha. Antes disso teve um problema no quadril ainda em 2022, depois teve a reincidência já em 23, depois que assinou o pré-contrato com o Internacional. E eu quero trazer mais do que o presidente falou sobre os dois. Eu bati um papo com o presidente Alessandro Barcelos na concentração do Inter aqui em Curitiba durante o Atualidades Esportivas, segunda edição de ontem, da última quarta-feira, lá na concentração colorada. E ele falou sobre a situação dos dois. E contextualizando aqui, sobre o Gabriel, como eu disse, ele não entra em campo desde o dia 1º, ele estava se recuperando, foi lá para o Catar no Grupo Aspetar, onde o Inter firmou uma parceria, uma alta medicina de qualidade, investimento, máquinas que não tinham aqui no Brasil, segundo o Internacional, e que foram utilizadas na recuperação dele por lá. E na última semana, ele foi liberado de vez do departamento médico do Inter, trabalha já com bola no CT Parque Gigante, no gramado, com o restante dos atletas. E tinha uma expectativa de que ele fosse relacionado para esses dois jogos fora de casa após a data FIFA. O presidente falou depois da eliminação, quando venceu por 3-1 e foi eliminado nos pênaltis nas oitavas da Copa do Brasil contra o América Mineiro em pleno Beira-Rio, que o Gabriel e o Arangues jogariam depois da data FIFA, estariam à disposição. Se imaginava que já liberado pelo DM, trabalhando com bola com o restante do grupo, seria já nos jogos contra Curitiba e América. No fim das contas não foi. E olha só o que o presidente falou sobre o Gabriel. Isso é uma decisão do departamento médico, físico, né, e comissão técnica, né? A gente tem acompanhado isso, por óbvio, é responsabilidade nossa, e a nossa expectativa, sim, é que, passado esses dois jogos, a gente possa já vem treinando, vem crescendo, vem evoluindo muito na parte física, né, que é fundamental para uma recuperação plena, e deve estar à disposição, né, do grupo, da comissão técnica, já a partir do nosso retorno a Porto Alegre. Esse então Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, explicando a situação do Gabriel e confirmando: o Gabriel deverá ficar à disposição do Mano no jogo contra o Independiente Medellín, dia 28, na próxima quarta-feira. O Inter que necessita de uma vitória para chegar às oitavas de final da Copa Libertadores. Agora, passando do ponto do Gabriel para chegar no Arangues, tá? E aí eu trago aqui uma informação do meu parceiro Eduardo Deconto, ex-RBS TV, GE. Globo, que está na Super Esportes lá em São Paulo, cobrindo São Paulo, mas que é muito bem informado também aqui em Porto Alegre, e trouxe uma informação muito importante sobre o Charles Arangues, que tem repercutido bastante nas últimas horas e nos últimos dias. Houve um veto em relação ao nome do Charles Arangues nos bastidores por parte de pessoas influentes na preparação física e com ligação no departamento médico do Internacional. É bem possível que tenha sido uma pessoa do departamento médico do Inter que tenha dito: cara, pelas lesões não vale a pena contratar o Arangues. Ainda assim, o Inter e o presidente Alessandro Barcelos foram fundo nessa situação e fizeram esse investimento, pagaram aí 1 milhão
de euros em luvas diluídas em contrato, um salário de 650 mil reais mensais, mais luvas bate na casa de 850, quase 900 mil reais mensais o Charles Arangues, e ele não vem conseguindo jogar. Ele teve problema no quadril em 2022, se recuperou. No dia 15 de outubro foi o último jogo dele em campo lá no Bayer Leverkusen, na Bundesliga, como eu falei, vitória por 5-1 contra o Eintracht Frankfurt, e ele tem a lesão na panturrilha esquerda. No processo de recuperação, ele assina o pré-contrato com o Inter, em fevereiro ainda desse ano, e depois disso tem uma reincidência na lesão. E aí, a partir disso, ele consegue voltar, é relacionado contra o Nacional pela Libertadores lá em Montevidéu, não entra, e aí no último jogo antes da parada para a data FIFA, o jogo contra o Vasco, um dia antes é anunciado que ele teve uma lesão, uma nova lesão na coxa, não na panturrilha. A panturrilha estava recuperada, mas ele teve uma lesão na coxa. E olha só o que o presidente falou sobre o Arangues. O Arangues está, em primeiro lugar, deixar isso claro, está dentro de um cronograma esperado e entendido por nós quando da sua contratação, né? Óbvio que em alguns casos você consegue, né, abreviar isso, em outros casos você não consegue. Cada jogador tem o seu tempo de recuperação. Eu tenho vários exemplos que já passaram por essa situação semelhante a essa e estão passando em outros clubes, e a necessidade e a importância que nós entendemos naquele momento de trazer ele para cá, né? Por quê? Porque já tinha um pré-contrato assinado, o interesse do clube em tê-lo recuperado da melhor forma possível, e talvez, né, essa distância com a Alemanha até julho, né, fosse inclusive demorar um pouco mais até a sua recuperação, se tratando da gente poder estar com ele aqui e acompanhando. E dentro daquilo que é um processo de retreinamento, eu diria, para um jogador que ficou um bom tempo fora, né, é normal que a gente tenha avanços e recuos, né? O importante é que a gente tem percebido evolução sempre, né? Um desejo do atleta muito forte de estar em campo, e isso é fundamental para quem volta de uma lesão também ter isso, porque isso ajuda a superar alguns desafios, né? Inclusive de nível de dores, de nível de traumas que possa ter. E o Arangues tem demonstrado essa vontade, e o nosso departamento médico também está confiante de que a gente vem num processo de evolução, e que bom que a gente consegue constatar, por exemplo, algum tipo de recuo quando a gente aumentou a carga, fez um treino forte, ele sentiu uma outra coisa que não tem nada a ver com a lesão principal e recupera-se bem disso, está bem recuperado. Eu acredito que a gente vai evoluindo rapidamente para que logo a gente tenha ele dentro de campo. Você falou desse... Aí então o presidente Alessandro Barcelos adotando bastante cautela em relação ao Charles Arangues, mais uma vez machucado. Vamos ver, ele não tem prazo, segundo o Inter, para retornar aos gramados, e teve esse veto aí na informação do Eduardo Deconto nos bastidores de alguém que avisou, não dá para contratar o Arangues, ele tem muitos problemas físicos. O Inter foi lá e contratou, até agora não está conseguindo utilizar o jogador. Vamos falar mais de jogadores que vão entrar em campo ainda, e eu quero falar mais sobre Gabriel Barros, que receberá mais oportunidades com o técnico Mano Menezes. Eu conversei com algumas pessoas já em Porto Alegre, mas também na concentração do Inter em Curitiba, sobre por que o Gabriel Barros, que veio não com grande status, mas com grande expectativa, joia do futebol paulista, foi muito bem no Ituano no último campeonato paulista, muitos clubes queriam ele, Santos, Fortaleza, grandes do São Paulo também tentou a contratação dele quando ele ainda estava no Ituano, chegou no Inter e não conseguiu jogar, entrou em campo 1 ou 2 vezes no segundo tempo, jogou muito pouco tempo, não teve oportunidade como titular e nem sequência no time do Mano. O que eu ouvi é que o Gabriel Barros receberá essa sequência e mais oportunidades com a camiseta do Inter. Ele tem contrato, ele tem 21 anos, né? Chegou em abril, assinou o contrato até dezembro de 26. O Inter pagou 2,5 milhões ao Ituano por parte do passe do atleta, ainda contou com a ajuda de um investidor nisso. Mas ainda assim, o Inter garante no bastidor que ele terá mais oportunidades com o Mano. E que tiveram alguns problemas. Primeiro, de adaptação ao Internacional, de entender que Ituano e Inter têm tamanhos e cobranças diferentes, que a cobrança que ele tinha lá não é a mesma que ele teria aqui, e que ele demorou um pouquinho mais para se adaptar. Parte física, o jogador franzino tinha que ganhar mais massa muscular, ele está fazendo isso. E também que ele tem que, nos treinos, conseguir corresponder para ganhar oportunidades em campo, que os treinamentos dele não eram tão bons assim, mas que ele tem conseguido melhorar, tem conseguido se adaptar melhor ao futebol do Internacional e deve receber mais oportunidades com o técnico Mano Menezes. Até perguntei, em faixa de campo, onde ele se adequa melhor? É jogando
do lado para dentro e pelo lado direito, principalmente, não o lado esquerdo, também pode jogar pelo lado esquerdo, é verdade, mas principalmente aberto pelo lado direito, cortando para o meio, é assim que se vê uma utilização do Gabriel Barros, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.